Se no seu concurso está previsto raciocínio lógico proposicional, essa aula é para você. Hoje eu preparei diversas questões relacionadas a equivalências e negações de proposições compostas, assunto que mais aparece nos principais concursos. Bora para a solução. Negação da proposição André cozinha e Arthur dança é: trata-se de uma proposição composta, e essa proposição composta traz para a gente o conectivo e, também conhecido como conjunção, e simbolicamente a gente representa com um Vzinho de cabeça para baixo. Vou chamar de P a proposição simples André cozinha, vou chamar de Q a proposição simples Arthur dança. A questão está interessada na negação dessa proposição composta. A negação a gente representa com esse tio e a gente pretende negar a proposição composta P e Q. A negação da proposição composta P e Q consiste em negar a proposição P, conectivo E. A gente substitui pelo conectivo OU e a gente nega a segunda proposição. Então, não Q. Então, a frase ela fica reescrita da seguinte maneira. André cozinha. A negação disso seria dizer que André não cozinha. Ou, percebam que eu troco o conectivo, Arthur não dança. Se a gente olhar só para a troca do conectivo E pelo OU, é possível eliminar a alternativa A e C, que manteve tal conectivo. Mas a única alternativa que troca o valor lógico das proposições simples é a alternativa E, e ela é a correta. Beleza? Bora para a próxima questão. Negação da proposição Vilma tem uma irmã ou Sérgio é vereador é representada pela proposição. Trata-se também de uma proposição composta, só que essa proposição composta traz para a gente o conectivo OU, conhecido como disjunção, e que simbolicamente a gente representa com um Vzinho. Eu vou chamar de P a proposição simples Vilma tem uma irmã, vou chamar de Q a proposição simples Sérgio é vereador. O exercício está interessado na negação da proposição P ou Q. E negar a proposição composta P ou Q consiste em negar a proposição P, o conectivo OU a gente substitui pelo conectivo E, e a gente nega a segunda proposição simples Q. Percebam que essa equivalência ela é muito semelhante à equivalência do exercício anterior, né? A única diferença é que a gente inverte os conectivos. Se era E, vira OU. Se era OU, vira E. Então, essa frase ela fica reescrita da seguinte forma. Vilma tem uma irmã. A negação é dizer que Vilma não tem uma irmã. E... agora eu trago o conectivo E. Sérgio é vereador. A negação disso é dizer que Sérgio não é vereador. Eu troco o valor lógico da proposição. A única alternativa que traz para a gente essa equivalência é a alternativa C, olha só. Vilma não tem uma irmã e Sérgio não é vereador. Beleza? Bora continuar. Considere a sentença a seguir construída de uma disjunção exclusiva. Ou vou trabalhar de carro, ou irei ao dentista. Assim, a negação dessa sentença pode ser dada corretamente por: trata-se de uma proposição composta que contém o conectivo ou. Essa proposição ela é composta por duas proposições simples. A primeira, vou trabalhar de carro, e a segunda proposição, irei ao dentista. O exercício está interessado na negação dessa proposição composta. Negar
a proposição composta ou P ou Q é equivalente à bicondicional P, se somente se que. Percebam que eu não troquei o valor lógico das proposições simples. A única modificação que foi feita foi em relação ao conectivo lógico. Então, essa frase ficará reescrita da seguinte forma: eu vou trabalhar de carro se e somente se irei ao dentista. Irei ao dentista. Então, troquei o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. E a única alternativa que traz essa equivalência é a alternativa C. Beleza? Vamos continuar. Considere a seguinte proposição. Cláudia é advogada se e somente se Paulo é assistente social. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para a proposição dada. Trata-se de uma proposição composta, em que aparece o conectivo se e somente se, e essa proposição composta contém duas proposições simples. A primeira é Cláudia é advogada, vou chamar essa proposição de P, e a segunda proposição simples é que Paulo é assistente social. Vou chamar essa proposição aqui de Q. O exercício está interessado na negação dessa proposição composta. A negação da proposição composta P, se e somente se que é equivalente à proposição ou P ou Q. Esse exercício ele é muito semelhante ao anterior. A negação da disjunção exclusiva cai na bicondicional e a negação da bicondicional cai na disjunção exclusiva. Então, a gente vai ter que reescrever essa frase aqui, olha, da seguinte forma. Ou Cláudia é advogada, ou Cláudia é advogada, ou Paulo é assistente social. Se a gente procura nas alternativas, a gente não consegue encontrar a resposta de cara, porque a disjunção exclusiva ela é comutativa. O que eu quero dizer com isso? Que se eu representar a proposição P ou Q, é equivalente à proposição Q ou P. A ordem das proposições não altera a disjunção exclusiva. Então, a alternativa correta, olha, vai ser a letra C. Percebam que ela traz o conectivo ou, entretanto, ela inverte as proposições simples. Beleza? Bora para a próxima questão. Um gestor de pessoal inicia a reunião com a afirmação: se o trabalho é difícil, então a atenção deve ser redobrada. Uma afirmação logicamente equivalente à fala do gestor é: trata-se de uma proposição composta que traz para a gente o conectivo se, então. O exercício está interessado em uma afirmação logicamente equivalente. E quando a gente fala de condicional, existem duas equivalências. Então, a condicional P implica que é equivalente a não que implicar não P. Eu inverti as proposições e neguei elas. A segunda equivalência é não P ou que. Nesse caso, eu neguei a primeira proposição, trouxe o conectivo ou e mantive a segunda proposição. Inclusive, para essa segunda equivalência, tem um macete que é muito útil, que é a famosa neuma.
A neuma, a gente nega a primeira proposição, traz o conectivo ou e mantém a segunda proposição. São essas as duas equivalências da condicional. Isso cai muito em prova. Nos principais concursos, pode ter certeza, sempre vai ter uma questão que envolve esse assunto aqui. Beleza? Não dá para a gente saber qual equivalência vai aparecer nas alternativas. Ideal é a gente pegar a declaração inicial e reescrevê-la com essas duas equivalências. Porque o que é ser equivalente? A gente pegar a declaração, a frase, escrever ela de uma forma diferente, mas trazendo a mesma ideia. Então, vou seguir a ordem aqui. Vou considerar essa aqui como sendo a primeira equivalência e essa aqui como sendo a segunda. Então, vou aplicar aqui a primeira equivalência. Então, P implica que é equivalente a não P implicar não que. Eu vou chamar de P a proposição o trabalho é difícil e vou chamar de que a proposição a atenção deve ser redobrada. Então, a gente precisa negar as proposições simples e inverter elas. Só corrigir aqui, porque aqui na verdade é que e aqui é P. A gente inverte as proposições, beleza? Então, negando aqui, olha, a proposição que a atenção deve ser redobrada, fica assim, ó. Se a atenção não deve ser redobrada, então vou negar agora a proposição P. O trabalho é difícil. O trabalho não é difícil. Neguei a proposição P. Percebam que a alternativa B já traz a resposta, né? Olha, se a atenção não deve ser redobrada, está negando a proposição que, então o trabalho não é difícil. Então, essa é a alternativa correta. Se não fosse essa alternativa, eu ia testar a segunda equivalência. Nesse caso, não foi necessário. A alternativa correta é a letra B, beleza? E aí, tá gostando das questões? Então não deixa de curtir, se inscrever no canal. Bora resolver mais alguns problemas. Assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença. Se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. Essa proposição composta traz o conectivo se, então. Assim como na questão anterior, o exercício está interessado em uma proposição equivalente a essa. Ou seja, ele está interessado em uma frase que está escrita de uma maneira diferente, mas que traz a mesma ideia. A condicional, ela possui duas equivalências. Então, P implica que é equivalente à contrapositiva não que implica não P, e a disjunção, que é um não P ou que. Tais equivalências podem ser demonstradas facilmente por meio da tabela verdade. Agora, eu vou reescrever a declaração do enunciado usando as duas equivalências para encontrar a alternativa correta. Eu vou chamar de P a proposição Paulo é brasileiro e de que a proposição João é espanhol. A primeira equivalência que eu vou utilizar vai ser da contrapositiva. P implica que é equivalente a não que implicar não P. Então, vamos lá. Eu vou negar, então, primeiro a proposição que João é espanhol. Então, fica se João não é espanhol, se João não é espanhol, então, o se o então ele continua
na contrapositiva. Esse conectivo continua sendo utilizado. Então, Paulo não é brasileiro. Percebam que eu inverti as proposições e neguei cada uma das proposições simples. Bora analisar as alternativas. Alternativa A, se Paulo é brasileiro, não negou a proposição, Paulo não inverteu. Incorreto. Se João é espanhol, está incorreto também, porque a gente tem que negar essa proposição, né? Se João não é espanhol, está incorreta essa alternativa. Se Paulo é espanhol, nada a ver, misturou Paulo aqui, que é brasileiro, com João, que é espanhol, também está incorreta. E a última alternativa, que ainda mantém um conectivo sim, então, é a alternativa E, olha. Se Paulo não é brasileiro, então João não é espanhol. Esse item até nega as proposições simples. O problema é que ele não inverte. A gente teria que inverter as proposições P e Q. E ele manteve a ordem das proposições. Manteve P aqui, no caso não P, e aqui não Q. Então essa alternativa também está incorreta. A equivalência não fala isso. Por eliminação, a gente conclui que a alternativa correta é D. Mas, com a contrapositiva, não foi possível encontrar a alternativa correta. Então, a gente testaria a segunda equivalência. Então, testando aí a segunda equivalência, que é a seguinte, P implica Q é equivalente a não P ou Q, a gente precisa, então, negar a primeira proposição. Então, Paulo é brasileiro, fica Paulo não é brasileiro, ou a segunda equivalência traz o conectivo ou, e a gente mantém a segunda proposição. João é espanhol. Percebam que é exatamente o que o item D traz. Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. Muita atenção. Alternativa correta, letra D. A negação da frase se fizer sol amanhã, eu vou à praia é. Essa questão também traz o conectivo se e o então. Ele está implícito aqui, olha. Diferente das duas questões anteriores, esse exercício não está interessado na equivalência somente. Ele está interessado na negação da condicional P implica Q. E a negação da condicional é igual a P e não Q. Todas essas equivalências podem ser demonstradas por meio da tabela verdade. Beleza? Eu vou chamar de P a proposição fizer sol amanhã e eu vou chamar de Q a proposição eu vou à praia. Então, como a gente quer negar a condicional, a gente vai manter a proposição P, trazer o conectivo E e negar a proposição Q. Beleza. Então, vou reescrever essa frase aí, ó. Vai ficar assim. Amanhã fará sol e não vou à praia. Percebam que eu neguei a proposição que eu vou à praia. E eu disse aqui que eu não vou à praia. Então, aqui é a minha proposição, não que. E eu mudei o tempo do verbo aqui para a frase fazer sentido, né? Então, trocar o tempo verbal para o raciocínio lógico proposicional não tem nenhum problema. E eu tirei o conectivo se, então. Percebam que a gente está trocando o conectivo se, então, pelo conectivo e. Então, conectivo e que precisa aparecer. Se a gente olha para as alternativas, a gente não encontra nenhuma alternativa que traz o conectivo e. Assim, pelo menos não de forma explícita. O que eu quero que vocês entendam é que esse mas
na lógica proposicional, ele vai ter o mesmo significado do conectivo e. Eles são sinônimos, tá? Então, se eu digo assim, amanhã fará sol e não vou à praia, é equivalente a dizer que amanhã fará sol, mas não vou à praia. Esse conectivo e mas são equivalentes. Então, a alternativa correta é a letra B. A não faz nenhum sentido, ela é falsa, manteve o conectivo sim, então. A alternativa C também manteve o sim, então, assim como a D. E o sim, então, ele some quando a gente está interessado na negação. E o item E também não é, porque fala assim, amanhã não fará sol e eu vou à praia. E ele fez exatamente o contrário da definição. Ele negou a proposição P e manteve a Q. E não é isso que a equivalência da negação da condicional fala. Beleza? Muita atenção. Durante um julgamento, determinado defensor público afirmou: se o réu não é inocente, então as provas estão contaminadas ou o processo será anulado. A outra parte negou a afirmação feita pelo defensor, dizendo: questão interessante, e o que ela espera que a gente faça é negar a afirmação, ou seja, essa proposição composta trazida pelo enunciado. Percebam que essa proposição composta contém dois conectivos lógicos, o conectivo se então e o conectivo ou. E essas proposições, ou melhor, dentro dessa proposição composta, a gente tem três proposições simples. A primeira é: o réu não é inocente, vou chamar essa proposição de P. A segunda proposição é: as provas estão contaminadas, vou chamar essa proposição de Q. E a terceira proposição é: o processo será anulado. Vou chamar essa proposição aqui de R. A gente viu na questão anterior que a negação da condicional P implica Q é equivalente a negar, ou melhor, manter a proposição P, a gente traz o conectivo E e nega a proposição Q. Então, a gente troca a condicional, né? A negação de P e Q é equivalente a P e não Q. É exatamente o que está escrito aqui. Então, a gente vai reescrever essa declaração negando ela. Percebam que eu vou manter a proposição P. Então, vai ficar assim, olha. O réu não é inocente. Continua. O réu não é inocente. Agora, o que eu preciso fazer é negar a proposição composta que aparece depois do então. Negar essa proposição composta, a gente vai precisar lembrar das equivalências lá de De Morgan. Percebam que a gente tem um conectivo ou e duas proposições simples, Q e R. A gente viu nos primeiros exercícios que a negação, no caso aí da proposição Q, união com R, é equivalente a negar a primeira proposição, o conectivo ou, ele vira um conectivo e a gente nega a segunda proposição. Então, é isso que eu vou fazer para a proposição composta que aparece depois do então. Então, vai ficar assim, olha. O réu não é inocente e, vou trocar pelo I, né? E as provas não estão contaminadas. As provas não estão contaminadas. Ou, esse ou vira um I, por essa regrinha aqui,
E agora eu nego a última proposição. O processo será anulado. Então vai ficar assim, olha, o processo não será anulado. É isso. Se a gente olhar para as alternativas, ainda pode surgir alguma dúvida. Mas a alternativa correta vai ser a letra B. O réu não é inocente. Como apareceu dois E's aqui, olha, um E aqui e um E aqui, ele substituiu esse primeiro E por uma vírgula aqui. Não tem problema nenhum. O réu não é inocente, as provas não estão contaminadas, negou a proposição Q, nem o processo será anulado. Esse nem, ele está substituindo esse segundo conectivo E e esse não aqui, olha. Esse não somado com esse E aqui viram um nem. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Se a gente fosse um pouquinho mais atento, a gente poderia fazer essa questão também por eliminação, porque na negação da condicional, a gente não troca o valor lógico da proposição P. E perceba o seguinte, que no item A, trocaram o valor lógico, né? O réu é inocente. No item C, trouxeram o conectivo se, então, ele não tem que aparecer com a negação da condicional. Assim como no item D. Então, resposta correta, letra B. Beleza? Ana, conversando com sua amiga Joana, disse: não é verdade que Pedro é médico e Joaquim não é jornalista. Após alguns segundos, Joana concluiu que, questão interessante, que traz para a gente a seguinte frase: não é verdade que Pedro é médico e Joaquim não é jornalista. Se não é verdade, é porque é mentira, tendo em vista que a lógica proposicional ela é bivalente, ou é verdadeiro ou é falso. Como eu estou interessado na verdade, eu vou negar a proposição composta. Pedro é médico e Joaquim não é jornalista. Eu vou chamar de Pedro é médico como sendo minha proposição P, Joaquim é jornalista como sendo minha proposição Q. Percebam que essa proposição composta traz o conectivo E. E a gente viu nos primeiros exercícios que a negação da proposição composta que envolve o conectivo E consiste em negar a proposição P, trocar o conectivo E por um conectivo OU, e a gente nega a proposição Q. Então, essa frase ela ficaria reescrita da seguinte forma: Pedro não é médico, Pedro não é médico, ou, olha o conectivo ou aparecendo aí, ou Joaquim é jornalista. Joaquim é jornalista. Beleza. Essa negação trouxe para a gente o valor lógico da proposição, agora verdadeira, tá? Pedro não é médico ou Joaquim é jornalista. Se a gente olhar para as alternativas, a gente não vai encontrar nenhuma alternativa que traz a frase reescrita dessa forma. Para a gente poder descobrir qual que é a alternativa correta, a gente vai usar uma outra equivalência que a gente também já viu em exercícios anteriores, que é a seguinte: a gente viu que a condicional P implica Q é equivalente a não P ou Q. Ou seja, a condicional sim, então, ela pode ser transformada na disjunção e vice-versa. A gente pode passear por essas equivalências. Então, de maneira estratégica, eu vou chamar de Pedro não é médico como sendo minha proposição não P, para bater com essa equivalência aqui. E Joaquim é jornalista como sendo minha proposição Q. O que a gente vai fazer agora?
A gente vai reescrever essa proposição composta com o conectivo se, então. Então vai ficar da seguinte forma, olha. Se não P é Pedro não é médico, P vai ser Pedro, se Pedro é médico, estou usando o conectivo se, então. Se Pedro é médico, então a proposição que a gente não altera o valor lógico dela. Vai continuar da forma que saiu aqui, olha. Então vai ficar Joaquim é jornalista. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Questão muito interessante, muita atenção. Obrigado aí, valeu, tamo junto.